Meus irmãos, eu os convido a abrir a palavra do Senhor no Evangelho segundo Lucas, Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 8, nós leremos do versículo 40 ao 56. Esse é o texto da nossa meditação. Lucas 8, 40 a 56. Essa noite eu quero falar sobre o Cristo poderoso e seus discípulos improváveis. O Cristo poderoso e seus discípulos improváveis. Nós já tivemos uma mensagem intitulada Uma Comunidade Improvável, quando da escolha dos discípulos. Já tivemos outra mensagem intitulada O Poderoso Salvador e seu verdadeiro discípulo. E eu quero, mais ou menos nessa mesma linha, porque é isto que o Evangelho o tempo todo está mostrando. Quem é Jesus, o que ele veio fazer e quem são os seus verdadeiros discípulos. Mas os irmãos vão entender por que esse título, o Cristo poderoso e seus discípulos improváveis. Para as crianças menores que estão começando a notar, improvável é aquilo que a gente não espera. Quando nós olhamos aqueles que Jesus salva, aqueles que se convertem a Jesus, são pessoas que a gente não espera que elas se convertam a Jesus. Se nós fôssemos escolher uma igreja conforme o nosso gosto, seria muito diferente daquilo que é a igreja de Deus, daqueles que são os escolhidos de Deus. Então, é por isso que eu proponho esse tema. E eu quero ainda, antes de nós lermos, também orientá-lo a abrir em Marcos capítulo 5, e em Mateus capítulo 9, porque esses dois outros evangelhos, eles vão contar a mesma história e tem algumas observações que são importantes para lançar em luz para a nossa história. Os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas são chamados de evangelhos sinóticos. Essa palavra sinótico significa que tem uma mesma ótica. Eles têm uma perspectiva semelhante, um pouco distinta do evangelho de João. Então é muito bom nós vermos esses episódios conforme também os outros evangelhos. Leiamos então Lucas 8, de 40 a 56. Diz assim a palavra do Senhor. Ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única de uns 12 anos, que estava à morte. Enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e a quem ninguém tinha podido curar, e que gastara com os médicos todos os seus haveres, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, e logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro, com seus companheiros, disse: mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes: quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa por que lhe havia tocado e como imediatamente fora curada. Então lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Falava ele ainda, quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse: não temas, crê somente, e ela será salva. Tendo chegado à casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João, Tiago e bem assim o pai e a mãe da menina. E todos choravam e a pranteavam, mas ele disse: não choreis, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Entretanto, ele, tomando-a pela mão, disse-lhe em voz alta: menina,
levanta-te. Voltou-lhe o espírito. Ela imediatamente se levantou, e ele mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contassem o que havia acontecido. Amém. Nosso irmão presbítero Isaías já orou pela mensagem. Eu quero começar essa exposição, meus irmãos, lembrando alguns parâmetros de interpretação já mencionados em mensagens anteriores deste evangelho. Primeiro parâmetro que eu queria lembrar, na exposição do capítulo 4, de 31 a 44, uma mensagem intitulada A Autoridade de Cristo e da Sua Palavra, eu observei na conclusão, e este é o primeiro parâmetro, que os milagres de Jesus tinham o objetivo de revelar a chegada do reino de Deus na sua pessoa e obra. Esse é o primeiro parâmetro. Os milagres de Jesus tinham o objetivo de revelar a chegada do reino de Deus na sua pessoa e obra. Eu argumentei que, embora tenham sido curas reais, os milagres se constituíam uma espécie de parábola dramatizada da vida no reino de Deus. Na medida em que, de um lado, eles ilustravam de maneira provisória aquilo que acontecerá na consumação do reino, em caráter permanente, quando a doença e a morte serão aniquiladas para sempre. No futuro reino de Deus, meus irmãos, em sua consumação, nos novos céus e nova terra, preparados para aqueles que nele creem, não haverá oprimidos do diabo, nem cegos, nem coxos, nem leprosos, nem qualquer outra enfermidade, porque os redimidos terão corpos glorificados. De outro lado, os milagres apontavam também para a dimensão espiritual, onde essa redenção deve primeiro ser experimentada pelos que hão de herdar o reino de Deus. Por exemplo, ao libertar endemoniados, Jesus antecipa a vitória sobre o diabo na cruz. Ao dar vista aos cegos, ele ensina parabolicamente o que declara explicitamente em João 8,12, aliás, um capítulo antes de curar um cego. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Ao ressuscitar mortos, Jesus antecipa sua vitória definitiva sobre a morte em sua ressurreição, bem como na ressurreição final dos justos na sua segunda vinda, conforme prometeu a Marta antes de ressuscitar Lázaro, em João 11, 25 e 26. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Pergunta ele a Marta. Ao mesmo tempo, Jesus estava demonstrando o seu poder e sua autoridade para dar nova vida espiritual por meio da regeneração, que é a primeira ressurreição do pecador alcançado pela graça, que é quando o seu espírito desperta para ouvir a mensagem do Evangelho. Então esse é o primeiro parâmetro. Os milagres de Jesus, eles tinham o objetivo de revelar a chegada do reino de Deus na sua pessoa e obra, tanto na sua manifestação presente, na regeneração daqueles a quem o reino de Deus alcança, como na sua consumação futura. Em segundo lugar, na mensagem intitulada O Poderoso Salvador e um Verdadeiro Discípulo, lá onde eu expus Lucas 7, de 1 a 10, eu demonstrei também implicitamente que os relatos do Evangelho procuram retratar, por um lado, a glória de Jesus como poderoso Salvador, revelando em suas palavras e atos quem Ele é e o que Ele veio fazer. Então, os milagres revelam quem é Jesus e o que Ele veio fazer. E Ele é um poderoso Salvador. Ele veio para salvar o perdido. De outro lado, esses mesmos milagres, eles retratam as condições espirituais daqueles que testemunharam os milagres e ouviram os ensinos de Jesus, entre os quais destacam-se os que se tornaram seus discípulos. Então, você vai vendo nos relatos a condição espiritual dos vários grupos de pessoas impactados com Jesus, por Jesus. E essa condição espiritual ela é revelada na reação que eles têm às palavras do Senhor e aos seus milagres.
e também nas palavras do Senhor a eles dirigidas. Então, nessa perspectiva, meus irmãos, os evangelhos nos mostram também, eles não só mostram a pessoa e obra de Jesus, mas eles mostram a jornada do discípulo. Se você quiser anotar de maneira resumida, esse é o parâmetro. Os milagres mostram quem é Jesus e o que ele veio fazer, a pessoa e obra de Jesus, por um lado. Por outro lado, os milagres também e os relatos mostram a jornada do discípulo, o processo do discipulado, do seguir Jesus. Então nós temos que ter sempre esses parâmetros em mente, a fim de compreendermos o sentido dos eventos narrados. Por fim, ainda dentro dos parâmetros, eu ressaltei agora na mensagem anterior, que os milagres de Jesus o revelam como o agente divino pelo qual o reino de Deus está agindo poderosamente no mundo. Jesus veio dentro daquele primeiro parâmetro, ou no segundo parâmetro, quem Jesus é e o que ele veio fazer. Jesus veio destruir as obras do diabo. Jesus veio para vencer a morte, que é a sentença do pecado, e para restaurar a sua criação. Aqui eu estou, na verdade, tornando mais específico, eu estou indo do geral para o particular. Então, os milagres contam quem é Jesus, o que ele veio fazer, a natureza do reino de Deus, e na mensagem anterior, entre as coisas que Jesus veio fazer, nós vimos através do milagre, do ato de acalmar uma tempestade e da libertação daquele endemoniado, que Jesus veio para vencer o diabo. E agora nós veremos que ele veio para vencer a morte, para restaurar a sua criação. Então nós já vimos na mensagem anterior, Jesus dominando a fúria da criação e dominando a fúria dos demônios. Nessa segunda parte, que pertence ao mesmo bloco, nós vamos ver Jesus mostrando o seu poder sobre a enfermidade e a morte. E aqui vem o primeiro lado dessa mensagem. Ele se mostra como o poderoso, o Cristo poderoso sobre a enfermidade e a morte. Mas eu quero ressaltar ainda que enquanto Jesus está mostrando o que ele é capaz de fazer, ele está apenas mostrando o que ele veio fazer, mas ele não mostrou ainda como ele vai fazer. Ele vai mostrar como ele vai fazer a partir do capítulo 9. Ele veio e ele está primeiro mostrando aos seus discípulos, especialmente, que ele é poderoso para vencer a morte, para destruir as obras do diabo. Ele é poderoso para curar a enfermidade e para restaurar a sua criação, estabelecendo o reino de Deus. E é necessário, meus irmãos, o tempo todo, que os seus discípulos creiam no seu poder para estabelecer o reino de Deus na terra. Esse é o desafio que os discípulos têm diante de si, crer que ele tem poder para estabelecer o reino de Deus na terra. E a partir dessa compreensão é que Jesus mostrará como ele o fará. Pois bem, eu quero então agora, entrando no texto e contextualizando esse texto, eu quero convidá-lo a olhar esse texto da perspectiva das ações e reações dos personagens envolvidos. A gente pode abordar uma narrativa de várias perspectivas. Você pode ver o fluxo do enredo, você pode analisar a partir da perspectiva do cenário, você pode analisar a partir da perspectiva das ações e reações do personagem. E quando nós nos focamos nos personagens, você tem de um lado Jesus, que se destaca acima de todos, você tem a comunidade dos discípulos e você tem as multidões. De um modo geral, é isso que você vai ver. Então, por um lado, quando nós olhamos para esse texto, nós temos as ações de Jesus revelando sua pessoa e obra, ou seja, ele está mais uma vez revelando quem ele é e o que ele veio fazer nesse mundo. Lembra do parâmetro que nós falamos na introdução. Por outro lado, você vai ver aqui diversas reações de personagens distintos que revelam as diferentes respostas ao seu ministério. E podemos identificar entre essas reações quem são os seus discípulos. Eu não estou falando só dos 12. Jesus tinha mais discípulos do que os 12. Mas é claro que o foco principal é nos 12, entre os discípulos. Mas há entre aqueles que têm um encontro com Jesus, há uma resposta ao seu chamado,
que revela uma fé verdadeira. E também você vai vendo como que a fé dos discípulos vai se desenvolvendo ao longo do ministério de Jesus. Então, enquanto nós acompanhamos a narrativa, nós devemos perguntar: quem é Jesus sempre? O que ele veio fazer e o que isto requer de mim? Será que eu sou um verdadeiro discípulo? E que tipo de discípulo eu sou? Essas são perguntas que nós temos que fazer ao texto, para que ele tenha significado para nós. Quem é Jesus? O que ele veio fazer? O que ele é capaz de fazer? E o que isto requer de mim? Que tipo de resposta ao ministério de Jesus evidencia a genuína fé salvadora? Que tipo de resposta evidencia o caráter do verdadeiro discípulo? Por isso o título: o Cristo poderoso e seus discípulos improváveis. E é exatamente isso que nós temos. Nós temos nesse texto 2 episódios entrelaçados, envolvendo personagens em um contraste muito semelhante àquele que vimos no capítulo 7, dos versos 1 a 10. Como lá, aqui são 2 personagens que se encaixam entre aqueles pobres a quem Jesus veio anunciar o Evangelho. Lembra? Lá em Lucas 4, na sinagoga de Nazaré, ele disse que ele é o servo do Senhor, que veio libertar os cativos, pôr em liberdade os algemados, e ele veio evangelizar os pobres. E ele fala a João: aos pobres está sendo anunciado o reino de Deus. Então, esses 2 personagens, eles se encaixam entre os pobres e excluídos, entre os perdidos a quem Jesus veio buscar, embora, você vai observar que um deles é pobre apenas do ponto de vista, talvez da maioria de nós, mas o outro, ele está entre os pobres de uma maneira que nós costumamos não conceituar. Como eu falei, essa palavra pobres, que Jesus usa aqui o tempo todo, embora ela possa ter uma referência econômica e social, ela não se reduz a isto. Então, é interessante que um deles é excluído, talvez, da nossa comunidade ideal. Talvez o outro, por esse olhar mais social, esteja no meio e a gente não se surpreenda, mas o outro também é excluído, principalmente do ponto de vista de quem odeia a religião institucionalizada. Aliás, nós vivemos uma geração que odeia a religião institucionalizada. É interessante, queridos, no capítulo 7, nós tínhamos lá um centurião e uma viúva. É um homem importante e uma mulher insignificante. Aqui também nós temos um homem importante e uma mulher insignificante. Só que aqui agora é um líder religioso importante e uma mulher cerimonialmente impura. O que é interessante é que essa mulher é excluída da comunidade e talvez para nós ela seria digna de acolhimento e compaixão. Todos nós vamos nos identificar com ela, mas esse outro excluído não. Ele normalmente está fora da nossa lista de marginalizados, porque ele é da religião institucionalizada. E aqui é que o Evangelho nos confronta a todos e confronta o nosso preconceito. Isso é muito importante. É muito importante que nós estamos aqui tratando. Então, de novo, os fatores de exclusão são distintos. Sejamos sinceros, irmãos. Enquanto para a sociedade judaica era impensável que Jesus se deixasse tocar por uma mulher e ainda mais cerimonialmente impura, no contexto atual, pela imagem negativa que temos dos fariseus, dos líderes religiosos da época de Jesus, o líder religioso é exatamente alguém que a maioria de nós jamais imaginaria que estaria entre os discípulos de Jesus. Tanto mais em nossa geração evangélica de maioria desigrejada que abomina a igreja institucional. E aqui é que o Evangelho nos confronta. Então é sobre isso que eu quero mostrar para vocês esse poderoso, esse Cristo poderoso e seus discípulos improváveis. E nós vamos mostrar a glória de Cristo, mas da perspectiva daquele que o busca. Então, nós vamos dividir da seguinte maneira. Primeira cena, um líder religioso busca a Jesus. É assim que está resumido o primeiro ponto. Um líder
religioso busca a Jesus. Versos 40 a 42. Se você quiser, você pode colocar entre parênteses, um fariseu busca a Jesus. Porque é o que ele provavelmente era, e se não era, ele era do mesmo grupo. E eu acho que isso traz mais impacto para nós, porque essa palavra fariseu ela é usada pela igreja evangélica, principalmente quando a gente quer atacar o outro, a religiosidade do outro. Fariseu é sempre o outro. Então, um fariseu, um líder religioso, busca Jesus. Veja, irmãos, essa cena ela é surpreendente por duas razões. Duas razões. Primeiro, pela classe a que esse homem pertencia. Então, esse líder religioso busca Jesus, e isto é surpreendente por causa da classe a que ele pertencia. Quem ele era? Ele era chefe da sinagoga. Observe no capítulo, aí no versículo 40. Ao regressar Jesus, ao regressar de onde? Lembra? Ele tinha atravessado o mar da Galileia, tinha passado para a Transjordânia, a região chamada Decápolis, onde um grupo vivia como gentios ali, aquelas cidades onde ficava Gadara, Gerasa. Ele havia expulsado o demônio, né? E ele voltava então para Cafarnaum. É importante que você entenda isso. Ele está voltando para Cafarnaum. Cafarnaum foi um lugar em que Jesus fez sua casa por muito tempo. Ele morou em Nazaré, foi criado em Nazaré, mas grande parte do seu ministério, ele tinha um lugar de parar em Cafarnaum. Ele tinha uma casa em Cafarnaum, né? E Cafarnaum foi uma das cidades da Galileia que mais viram milagres e sinais de Jesus. Só que a maioria, Cafarnaum é um lugar de muita incredulidade. Isso aqui é muito importante. No capítulo 10 de Mateus, logo depois que Jesus dá instruções aos discípulos, ele faz um sermão contra Cafarnaum. Ele diz: e tu, Cafarnaum, subirás ao céu, descerás ao inferno. Porque se em Sodoma tivessem realizado os milagres que entre vocês se realizaram, ela estaria até hoje. Em verdade vos digo que haverá menos rigor para Sodoma, para Gomorra, do que para vós outros. Então, isso é um lugar de incrédulos, Cafarnaum, certo? Então, Jesus regressa para Cafarnaum. E observe que há uma multidão que o recebe com alegria, porque todos o estavam esperando. Sabe o que nós deveríamos ter em mente aqui, que deveria nos levar? Sempre que você tem uma narrativa, que expressões são usadas semelhantes a narrativas anteriores, normalmente o narrador quer fazer uma ligação. Você lembra que Jesus, quando conta a parábola da semente, no capítulo anterior, ou 2 capítulos, né, atrás, ele fala da parábola da semente, você lembra? Aliás, no capítulo 8, é um capítulo atrás, ele fala que a que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. E estes não têm raiz, creem por algum tempo apenas, e na hora da provação se desviam. E a cena das multidões é exatamente a cena dessa superficialidade. Elas estão sempre felizes quando veem Jesus, elas querem, elas buscam Jesus. Elas o recebem com alegria, mas elas aqui estão em contraste com o verso 41. Eis que vem um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga. Portanto, ele não está entre aqueles excluídos que nós esperávamos, né? As prostitutas, os pecadores, não. Aqui está um homem de uma moral ilibada. E ele se prostra aos pés de Jesus e lhe suplicou que chegasse à sua casa. Veja, isto é surpreendente por causa da classe a que ele pertencia. Ele é chefe da sinagoga. Quem era o chefe da sinagoga? O chefe da sinagoga normalmente era também o chefe do conselho de anciãos. E ele era responsável pela ordem do culto que era prestado na sinagoga. Eles não ofereciam sacrifício na sinagoga. Só para a gente entender, as sinagogas surgiram no período interbíblico. E elas surgiram porque o templo estava em Jerusalém, mesmo depois de reconstruído, e depois foi destruído também. Mas mesmo depois de reconstruído, ele estava em Jerusalém. E os judeus da dispersão, eles só iam para Jerusalém uma vez, 3 vezes no ano, nas festas. Então, eles resolveram criar esses centros religiosos de ensino das Escrituras. Eles não podiam
oferecer sacrifício, porque só no templo, mas eles podiam estudar a palavra de Deus, eles podiam cantar louvores, eles podiam orar. E um ponto importante é que no período interbíblico, houve uma tentativa de helenização da Palestina. O que é a helenização? Transformar a Palestina numa região mais de cultura grega, de cultura pagã. Principalmente os Seleucidas, a dinastia dos Seleucidas, que eram reis sírios, especialmente eles tentaram, depois da morte de Alexandre, eles tentaram implantar a cultura grega. E quem foi o grupo que surgiu como resistência a essa paganização, a essa helenização? Os fariseus. São um dos grupos que eram resistentes. Então, por isso que eles se apegavam à lei, para não deixar a paganização da cultura acontecer. Certo? Então, esse homem, ele era o chefe da sinagoga, ele era responsável pela ordem de culto prestada na sinagoga, era da sua incumbência, por exemplo, fazer a escolha de quem faria as orações, a leitura das escrituras, de quem pregaria, e esse era um cargo de grande importância na comunidade, porque a sinagoga era um grande centro religioso, mas também político, não é? Então, era necessário, obviamente, para exercê-lo, ser o mestre da lei, para ele escolher a leitura, os cânticos, ele tinha que ser o mestre da lei. Por isso, embora nenhum dos evangelistas diga isso claramente, muito provavelmente, esse homem era um fariseu. Então, esse homem, ele procura Jesus, de qualquer forma, mesmo que há uma probabilidade que ele não fosse fariseu, mas ele era chefe dos anciãos, e de qualquer forma, para um cargo dessa natureza, certamente ele era um conhecedor da lei, ele era um guardião da instituição mais importante do judaísmo depois do templo. E você sabe que esse é o grupo, ele pertence ao grupo que mais se opunha a Jesus. Tudo isso é surpreendente, porque esse homem pertencia à classe que mais se opunha a Jesus, e a que Jesus mais confrontou, expondo-lhe a hipocrisia e a inveja, que é a liderança religiosa. É digno de nota, irmãos, que alguns capítulos à frente, eu quero que você abra lá, em Lucas 13, Lucas relate o confronto entre Jesus e um outro chefe na sinagoga, numa outra cidade que não é indicada. Esse chefe da sinagoga, ele reprovou o fato de Jesus curar no sábado. Aí mesmo em Lucas capítulo 13, observe o versículo 10. Ora, ensinava Jesus no sábado, numa das sinagogas. E veio ali uma mulher, possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de nenhum modo, de modo algum, poder endireitar-se. Vendo-a, Jesus chamou-a e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E, impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Agora, quem reage? O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para serdes curados, e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor, o quê? Hipócritas. Essa é a palavra que Jesus mais usava para esse grupo. Hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo dito estas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Então o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Um chefe de sinagoga. Então é surpreendente que justamente o chefe de sinagoga do grupo que estava ali sempre para tentar apanhar Jesus em alguma coisa, chegue até ele e se destaque nessa multidão. Certamente, para nós, isto deveria ser inesperado. Mas é também surpreendente a aproximação desse líder religioso que busca Jesus, dentro desse primeiro ponto, pela humildade e fé que ele demonstra. Em segundo lugar, então, pela classe a que pertencia, chefe da sinagoga, líder religioso, membro do grupo que mais se opunha a Jesus. Segundo, pela sua humildade e pela fé que ele demonstra. Veja que, aqui, observe, ao regressar a multidão recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo,
ele é conhecido pelo nome, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se, olha a atitude dele, prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até sua casa, pois tinha uma filha única de uns 12 anos que estava à morte. Ele se destaca na multidão, ele sai do meio, ou aparece, ou surge no meio da multidão, e ele se prostra. Esse é um ato impensável para um homem da sua posição. Ele é um homem conhecido, ele tem nome, a comunidade o conhece, ele tem uma reputação a zelar, e ele está diante daquele que os seus pares costumavam criticar, que eles odiavam, e ele se prostra. Se você olhar, observar em Mateus capítulo 9, verso 18, o evangelista chega a dizer que na verdade ele adorou a Jesus. Ele adorou a Jesus, assim é que diz Mateus. Mateus diz, ele adorou Jesus. Ao fazer isto, ele está colocando sua posição em risco. É claro que ele está fazendo pela sua filhinha que estava morrendo. É claro que a enfermidade dela é uma enfermidade mortal. Mateus chega a condensar, inclusive diz que ele chega já dizendo que ela tinha morrido, mas Mateus aqui, você tem que fazer uma cronologia, ele está condensando os dois momentos, o primeiro quando ele pede, e o segundo quando o mensageiro chega dizendo da morte. Mas o ponto aqui é que ele se prostra, ele está reconhecendo que Jesus é superior, ele está reconhecendo no mínimo que Jesus é o Messias. É esse o ponto. Ele está demonstrando que Jesus é o Cristo. Ele está crendo em Jesus, ele está revelando ser um discípulo de Jesus. Porque ele não faria isso. Ele poderia fazer como aquele centurião, pedir para alguém lá, falar, olha, embora que aquele centurião também demonstre humildade, porque ele não vai lá, porque ele nem se julga digno. Mas esse aqui, ele prostra-se aos pés de Jesus, ele se humilha, ele está dizendo, eu sou inferior ao Senhor, o Senhor de fato é o Messias, e o Senhor pode restaurar a minha filha, mesmo dessa doença mortal, ela já está morrendo, mas o Senhor pode. Marcos e Mateus relatam o pedido em discurso direto. Lucas fala de maneira indireta, pois diz que ele suplicou que chegasse à sua casa, mas observe lá em Marcos 5, 22b e 23, Marcos diz claramente quais foram as palavras daquele homem. Ele diz a Bíblia no verso 22, eis que chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés, e insistentemente lhe suplicou. Ele não fez um pedido só, ele lhe suplicou insistentemente, ele se lançou aos pés de Jesus, e humilhado, ele disse, minha filhinha está à morte, ou seja, ela está morrendo já, vem, impõe as mãos sobre ela para que seja salva, e ela viverá. Ela está morrendo, mas não há limites para o teu poder. Vem, Senhor. Ele suplica, vem e impõe a mão sobre ela. Ela está morrendo. E mesmo assim, mesmo nessa situação, eu sei que ela viverá. E Marcos, especialmente, observe ainda, em Marcos 5, 24, observa que Jesus foi com ele. Mateus relata a resposta de Jesus mais detalhadamente, ela é importante para a nossa aplicação mais à frente. E Jesus, Mateus 9, 19 diz, Jesus levantando-se, ele estava provavelmente no barco, talvez ainda sentado, a multidão já vem ao encontro, esse homem se lança aos pés, Jesus levantando-se o seguia, e também seus discípulos. Isso aqui mostra algo do caráter de Jesus. Jesus não se recusava a socorrer, nem mesmo um fariseu ou um mestre da lei. Isto aponta para a suprema riqueza da sua graça. Jesus não dizia não. Você lembra que no capítulo 7, um dos fariseus, chamado Simão, convidou para comer com ele. Sabe, para nós é deleitoso quando a gente vê os fariseus criticando Jesus porque comia com os pecadores, né? Mas a gente deveria se deleitar também ao saber que Jesus comia com os fariseus. Pouca gente observa isso. Jesus comia com os publicanos, com os pecadores,
mas ele comia também com os pecadores da religião. Ele não recusava convite e ele não recusava o pedido mesmo de do grupo que o odiava. E isso para nós é um modelo, igreja. Um modelo de como devemos tratar os nossos inimigos. Pois bem, o episódio é interrompido a partir do verso 42. Diz que enquanto ele ia, as multidões o apertavam, e aí você tem uma segunda cena, e veja que ela está entrelaçada. Isso aqui é muito importante. Vamos entender por quê. E a segunda cena pode ser resumida nessa frase: uma mulher impura toca em Jesus. Então, primeiro, um líder religioso busca a Jesus. Ele se prostra diante de Jesus, ele faz coisas surpreendentes por ser ele de que grupo é. E agora uma mulher impura toca em Jesus. E aqui de novo, tal como no caso anterior, aqui é dos versos 42b a 48, tal como no caso anterior, e a sua própria maneira, temos aqui uma cena surpreendente de novo por duas razões. Primeiro, por que é surpreendente? Pela classe a qual essa mulher pertencia. Agora, talvez não tanto do nosso ponto de vista, mas do ponto de vista de quem era judeu, essa mulher jamais poderia tocar em Jesus, ela nem deveria estar na multidão. Seria mais ou menos como na época da pandemia, alguém com Covid tossindo na frente de todo mundo, para todo lado. Você ia olhar a pessoa, né? Era mais ou menos esse o efeito. Veja, vamos ver quem é esta mulher. Certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e a quem ninguém tinha podido curar, e que gastara com os médicos todos os seus haveres. Essa é a mulher. Ela tinha um fluxo menstrual contínuo. Talvez tivesse alguma coisa como mioma, como pólipo, alguma coisa que provocava sangramento. E já tinha 12 anos, a sua época não tinha recursos para isso. 12 anos menstruando ininterruptamente, com certeza uma mulher já fraca, anêmica, e ela já tivera muitas posses e gastara todos os seus haveres, quer dizer, todas as posses que ela tinha com médicos, e ela não tinha como, ela nunca conseguiu ser curada. Pelo contrário, a palavra de Deus diz, se você observar em Marcos capítulo 5, na versão de Marcos, diz a palavra de Deus que ela não só não conseguia ser curada, mas ela padeceu na mão dos médicos. Sabe aquele médico que você procura, e o médico parece que ele dá o tratamento, você fica pior? Talvez você já tenha tido essa experiência, né? Então, ela muito padecer a mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Ela piorava cada dia mais. Mas veja, o mais surpreendente não é o fato da enfermidade. Qual era a classe a que ela pertencia? Ela pertencia à classe dos excluídos da comunidade da aliança. Isso é importante para você que está anotando. Ela era da classe dos excluídos da comunidade da aliança. Por que excluída da comunidade da aliança? Ela padecia de uma enfermidade que não apenas lhe causava sofrimento físico, mas também emocional e espiritual. Porque ter um fluxo menstrual contínuo certamente impossibilitou aquela mulher de gerar filhos. Ela era estéril. Mas o pior de tudo é que aquele fluxo a impedia de participar no culto no templo, no culto na sinagoga. Ela não podia ir para a festa da Páscoa, ela não podia ir para a festa do Pentecostes, ela não podia participar das festas santas, porque quem tinha fluxo não podia estar na comunidade, não podia adentrar o átrio do templo, não podia, aquela mulher, 12 anos, não podia cultuar, irmãos. É como se assim, ela nunca podia ir para a igreja, ela nunca podia estar com os irmãos, ela estava o tempo todo fora do arraial. Era isso que acontecia com a mulher, durante o seu ciclo menstrual, ela tinha que ficar fora do arraial. Aquela mulher estava fora do arraial 12 anos. É interessante notar, irmãos,
que na Escritura o caráter corrupto das nossas melhores ações, ele é comparado ao pano de menstruação de uma mulher, para você entender o que isso representava na cultura. Em Isaías 64, verso 6, Isaías 64, 6 diz que todos nós somos como o imundo, e as nossas justiças são como trapos de imundícia. Essa expressão trapos de imundícia era a expressão hebraica usada para o pano da menstruação, para o absorvente que a mulher usava na época, um pano de menstruação. Porque o sangue era considerado uma imundícia cerimonial. Então, de maneira completamente inapropriada, ela está no meio da multidão, e ela é uma fonte de contaminação para aquelas pessoas. Portanto, ela pertencia à classe dos excluídos da comunidade da aliança. Ela não tinha acesso às bênçãos do pacto da graça, ela não podia ouvir a exposição, a leitura das Escrituras, ela não podia orar com as outras mulheres, ela não tinha acesso aos meios de graça, ela não podia estudar as Escrituras na sinagoga, não podia estar nas festas santas celebrando os feitos do Senhor, os atos redentores de Deus. Ela era excluída da comunidade do pacto. Mas ela ouviu a fama de Jesus, e ela atrevidamente, embora secretamente, ela pensou: se eu apenas tocar, diz a Bíblia que ela veio por trás e tocou-lhe na orla da veste. E olhando para Marcos, nós vemos que ele também aqui descreve os pensamentos dela. Diz um verso 28, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Essa palavra é uma palavra bem... Talvez seja pesado dizer que ela é ambígua, mas ela é ambivalente. Porque a palavra para curado é a mesma palavra para salvo, para salvação. E eu tenho razões para acreditar, e digo eu, não o Senhor, que esta mulher não está procurando apenas cura. Ela não quer apenas o fim desse sofrimento físico. Ela quer também o fim da exclusão da comunidade do pacto. Ela quer poder certamente ler e ouvir as Escrituras. Ela quer poder celebrar a Páscoa. Ela quer poder celebrar a libertação do Egito. Ela quer, de fato, ser incluída na comunidade dos salvos. E ainda que de uma perspectiva da velha aliança, eu penso que quando ela diz: e se eu só tocar, eu vou ser salva, eu não vou ser livre só da enfermidade, mas eu vou ser livre daquilo que me exclui da comunidade. Temos aqui uma manifestação parabólica da fé que leva à justificação, que anula ou que cancela os pecados, ou paga os pecados. Portanto, nós temos que entender que essa mulher, ela está na verdade buscando salvação. Então ela é uma discípula surpreendente, improvável, pela classe a que pertencia, mas em segundo lugar, pelo modo diferente como tocou em Jesus. Pelo modo diferente como tocou em Jesus. Então, a classe a que pertencia, e de novo a atitude, veja, a atitude de Jairo foi se prostrar, mas essa mulher tocou em Jesus de um modo diferente. E isso é muito claro no texto. Observe que a primeira observação de Lucas, antes de introduzir essa mulher, verso 42, parte B, de Lucas 8, enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Tal como na cena anterior, a multidão aparece de novo para contrastar com uma verdadeira discípula. Observe que todos comprimem Jesus. Essa palavra aí, apertavam, é a mesma usada na parábola do semeador, para a ação dos espinhos sufocando a semente. De novo, Lucas usando de artifícios para nos levar para o episódio anterior e fazermos uma ligação. Lembra? Os espinhos sufocando a semente, isso cria uma ligação entre a parábola e a narrativa. Por quê? Porque Jesus é a palavra encarnada. Primeiro, as multidões o recebem com alegria, na primeira cena, lembra? Como a semente no solo rochoso, mas é uma alegria superficial. Agora as multidões o sufocam, ele é a palavra encarnada, as multidões o procuram, o sufocam, mas elas o buscam por causa dos cuidados do mundo, por causa dos deleites da vida. Elas tocam a Jesus, mas não com uma fé genuína,
Por isso que no meio da multidão, imprensado, sufocado por essas pessoas, empurrado, ele sente um toque diferente que nem sequer toca direito o seu corpo. Porque diz que ela tocou na orla da veste. Ela disse: se eu só tocar na orla das suas vestes. Esta observação, irmãos, ela tem um significado profundo. É um significado pactual. Você sabe o que ficava na orla da veste? Se você abrir em Números capítulo 15, versículos 37 a 41, deixa marcado aí. Números é o 4º livro da Bíblia. Na minha Bíblia está na página 210. Havia uma lei pela qual a pessoa tinha que fazer borlas ou franjas nos cantos da sua veste, pelo menos da sua capa. Diz assim, Números 15, 37, a lei acerca das borlas das vestes. Borla é o mesmo que franja, um penduricalho, né? Uns fios pendentes. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes que nos cantos das suas vestes façam borlas ou franjas pelas suas gerações, e as borlas em cada canto presas por um cordão azul. As borlas estão ali para quê? Qual é o objetivo? Elas têm uma simbologia na religião de Israel. Para que, vendo-as, vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor e os cumprais. Não seguireis os desejos do vosso coração, nem os dos vossos olhos, após os quais andais adulterando, para que vos lembreis de todos os meus mandamentos e os cumprais, e santos sereis a vosso Deus. Eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para vos ser por Deus. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Veja, as franjas ou borlas no canto das vestes serviam para que o povo de Israel se lembrasse da libertação da escravidão do Egito, do pacto do Senhor com eles e de que eles eram um povo santo. É por isso que os fariseus, que eram hipócritas, conforme Mateus capítulo 23, Jesus os acusa de alargar os seus filactérios e alongar as suas franjas. Em Mateus capítulo 23, a franja é exatamente essa orla da veste. Mateus 23, verso 5, praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos os homens, pois largam seus filactérios. Os filactérios eram caixinhas com miniatura da lei, que eles amarravam no braço, e alongam as suas franjas, é a borla da veste, para dizer, olha, eu cumpro a lei. Então eles faziam uma franja bem longa, né? Mas qual é o ponto aqui? Essa mulher não toca porque ela está cônscia da aliança, mas o episódio acontece, a narrativa acontece para nos fazer lembrar da aliança. E o que está acontecendo é mais ou menos o seguinte: a borla da veste ficava aqui, mas era comum para você andar, você pegar a ponta da veste e jogar para o ombro esquerdo. Você viu aqueles homens com aquelas roupas, né? Com a faixa aqui, e eles jogavam essa ponta para facilitar a locomoção. Então, era jogado para cá. Então, ficou a pontinha da veste aqui atrás. E ela só tocou naquela franjinha. Ou seja, Jesus está sendo comprimido. Ela não chega a tocar o corpo dele de maneira sensível. É apenas aquela borla. É apenas aquela lembrança da aliança, do pacto. Mas ali está aquele que veio trazer a nova aliança. E ela toca com fé naquele que veio para cumprir a aliança. E mesmo comprimido pela multidão, Jesus sente o caráter especial do toque daquela fé. É surpreendente porque ele está comprimido pela multidão, mas ele sente que dele saiu o poder. Veja os versos 45 agora, voltando para Lucas 8. Verso 45, mas Jesus lhe disse, veja, Jesus está empurrado, né? Andando meio com dificuldade, né? As pessoas empurrando e tocando nele, e aí ele diz assim, aí ele para. Lembre aqui, que é uma história, está aumentando a sua atenção. Jairo está indo com ele. Jairo tem pressa, certo? E aí ele diz, ele para. Quem me tocou? Aí Pedro, né? Sempre Pedro, né? Alô?
Jesus, as multidões te apertam, te oprimem, e o Senhor está perguntando quem tocou? Ele quase que não liga. Se você observar em Marcos, capítulo 5, 32, ele olhava ao redor para ver quem fizera isso. Quem me tocou? Senhor, todo mundo te comprime. Eu imagino que quando ele parou, até quem estava tocando, não fui eu não, senhor. Eu estava aqui, mas me empurraram, né? Porque aqui está dizendo que quando ele disse quem me tocou, como todos negassem, no verso 45. Então, não fui eu não, foi esse mal educado aqui que me empurrou, né? Alguma coisa desse tipo. Mas diz que ele ficou olhando ao redor. Só alguém me tocou, mas me tocou de modo diferente. Eu senti o toque da fé verdadeira, porque de mim saiu poder. E essa mulher então percebe, eu fui descoberta. Diz a palavra de Deus, que vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se, trêmula, tremendo. Veja, interessante, porque quando ela tocou, logo se lhe estancou a hemorragia. Verso 44. No que ela tocou, ela sentiu o fluxo parar. Mas diante da revelação, agora ela entende diante de quem ela está. Então, de novo, é aquela reação do verdadeiro discípulo. Temor, tremor. Eu estou diante de alguém especial, de alguém diferente, de alguém superior. E eu não posso me esconder dele. Eu não posso me esconder. E ela então se prostra diante dele, ela conta toda a sua história. E ela ouve o quê? Para os judeus, ela ouve uma palavra surpreendente, porque ali tinha judeus no meio dela. Quando ela conta, Senhor, eu tinha um fluxo, eu imagino que ela disse, eu tinha um fluxo, eu estava imunda há 12 anos. Eu imagino, né, os discípulos tudo, peraí, não é? Mas o que Jesus faz? Jesus revela o amor do Pai, lembra? Quem me vê a mim, vê ao Pai. Ele fala em nome do Pai. Ele diz o quê? Filha, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Prossigamos. Quando ele ainda falava e dava essa palavra de salvação para essa mulher, veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga e enterrou as esperanças de Jairo. E aí você tem então uma terceira e última cena, que eu intitulo O Senhor dos vivos e dos mortos. O Senhor de vivos e de mortos. Essa é a terceira cena. Então uma mulher impura toca a Jesus, agora o Senhor de vivos e mortos. Chega o que eu chamaria de mensageiros da incredulidade. Irmãos, olhe como a incredulidade se mistura com a fé. O que é interessante, o pastor Mauro pregando sobre essa passagem, só que expondo Marcos, ele falou que essa resposta dos discípulos revela a incredulidade dos crentes. Eles são discípulos, mas um verdadeiro discípulo está na sua jornada espiritual, ele manifesta em alguns momentos incredulidade. Eles já tinham visto o poder de Jesus e diz, quem me tocou, Senhor? Não, que é isso? A incredulidade dos crentes, né? Alguém me tocou de um modo diferente. Mas aqui você tem os mensageiros da incredulidade. Olha, a tua filha está morta. Não incomoda mais o mestre, né? Tanta gente aí atrás dele, não adianta mais, não tem esperança para você. Mas Jesus traz uma palavra que é a palavra de Jesus aos desesperados. Crente, essa é sempre a palavra de Jesus. Quando nós estamos desesperados e nós deveríamos lembrar, quando você não vê saída, ele diz, não temas. Marcos diz que Jesus não ligou
para aquilo que o mensageiro falou. Jesus ouve, mas não deu. Eu imagino Jesus tocando Jairo assim, puxando: não temas, tão somente confie. Ela vai ser salva. Não temas, crê somente. E aí Jesus chega na casa, observa, e aí você vê nessa cena da casa o que eu chamo de o choro do desespero e o riso da incredulidade. O choro do desespero e o riso da incredulidade. Versos 52 e 53. Tendo chegado à casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João, Tiago e bem assim o pai e a mãe da menina. E todos choravam e apranteavam. Todos choravam e apranteavam. Marcos, ele diz que Jesus viu um alvoroço. Chegando à casa, no capítulo 5, 38, viu Jesus o alvoroço e os que choravam e os que pranteavam muito. E na versão de Mateus, ele chega a falar que havia já tocadores de flauta, já tinham contratado tocadores de flauta para o enterro, para o velório. É importante que nós saibamos que o judeu, a cultura judaica, a cultura palestina, né, ou hebraica, ela era muito expressiva no que diz respeito a várias situações. E o luto, por exemplo, era vivido com muita expressividade. O judeu, quando ele estava de luto, por exemplo, ele batia no peito, ele desgrenhava os cabelos, ele assanhava os cabelos, ele tirava as suas vestes normais e se vestia de pano de saco, ele jogava cinza sobre a cabeça, ele andava descalço, ele não comia, era até um rito, as pessoas iam, ofereciam comida, mas ele se recusava a comer. E isso era tão forte na cultura que havia choradeiras profissionais, elas são chamadas de carpideiras, e possivelmente elas estão aqui. Até um pobre, um dos escritos rabínicos diz que um pobre tinha condição de pagar pelo menos um flautista e 2 carpideiras. Então ele convidava alguém para... E a carpideira é aquela que ela vai chorar. E assim, quanto mais importante, maior é o choro, né? E obviamente, quanto maior é o dinheiro. Então você imagina um homem importante, a lacoera, aquela lá, ai meu Deus do céu, é aquele alvoroço todo. Jesus vê todo esse alvoroço. E é claro que parte desse choro é profissional. Por isso, quando ele diz, não chorem, parem com a lacoera. A menina não está morta, mas dorme. Logo, você vê, a carpideira foi lá para chorar, para fazer teatro. Dorme. Eles sabiam que a menina estava morta. Alguns estudiosos dizem que isso indica que ela dormia. Não, é que essa é uma palavra, um eufemismo, né? uma palavra abrandada para se referir à morte. Fica muito claro porque o texto diz que eles sabiam, não que eles pensavam que estava morta. E também fala do espírito voltando, então ela de fato morreu. Mas é que para o Senhor de vivos e mortos, os mortos para Ele apenas dormem. Ele pode fazê-los acordar do sono da morte. Esse é o ponto. É isso que Jesus está dizendo. Para mim, que sou o Messias, a morte é só um sono e eu posso acordar os mortos. É isso que Ele está dizendo. E meus irmãos, é interessante ver que Jesus expulsa essa multidão incrédula. De novo você tem incredulidade. Essa multidão incrédula é expulsa. Diz a Bíblia que Jesus não permitiu a ninguém entrar, senão Pedro, João, Tiago e o pai e a mãe da menina. Mateus e Marcos dizem mais claramente que ele mandou sair todo mundo. Isso me lembra, sabe o quê? Aquilo que Jesus havia falado na parábola. A vós outros vos é dado conhecer os mistérios do reino, mas aos demais isso não é dado. O reino de Deus é um mistério a ser revelado, é um dom a ser concedido. E aí ele chama Pedro, Tiago e João, e pela primeira vez nós temos esses irmãos em proeminência, eles vão ser a liderança da igreja. E o pai e a mãe da menina, e entram com ela no quarto. E ocorre aquilo que só Jesus pode fazer. Jesus fala a uma morta, que ela obedece. E ele fala só uma vez. Ele não precisa orar, ele não precisa jejuar, ele só pega aquele cadáver pela mão, ele segura e diz, menina, em voz alta, menina, levanta. Marcos, para trazer um efeito de solenidade, traz as palavras em aramaico. Talitá, cumi.
E é interessante porque a palavra aramaica para talita é a mesma para ovelha, cordeirinha. Cordeirinha, levanta! Diz que de imediato a menina sentou. Ela sentou, voltou-lhe o espírito. E Jesus, num ato de cuidado, mandou que lhe dessem de comer. E ele disse, não contem a ninguém. Por quê? Nós temos aqui os que os estudiosos falam de segredo messiânico. Contar um milagre tão extraordinário precipitaria alguns acontecimentos que deveriam esperar. Lembra que nós lemos no Monte da Transfiguração, quando Jesus é transfigurado, Jesus disse para os discípulos, não contem a ninguém até que eu ressuscite. Porque as pessoas tinham uma visão do Messias totalmente distinta daquilo que era e ele precisava morrer. E Jesus então diz, não contem a ninguém. Irmãos, eu quero concluir trazendo aqui algumas lições para a nossa aplicação. E eu quero mostrar algumas lições que nós aprendemos neste texto. E aí eu quero trazer essas lições respondendo essa pergunta, quem é Jesus e quem são os seus discípulos? Então, em primeiro lugar, nós aprendemos nessa história, irmãos, Jesus é o Senhor que triunfa sobre a enfermidade e a morte. Essa é a coisa mais básica e mais clara que nós aprendemos aqui. Jesus é o Senhor, é o Cristo que triunfa sobre a enfermidade e a morte. Mas lembrando, meus irmãos, o que eu já observei na introdução, isso significa mais do que dizer que Jesus pode resolver o seu problema neste mundo. Porque neste mundo nós teremos aflições, isto significa que Jesus tem poder para cumprir o que prometeu a todos aqueles que nele creem, uma vida eterna, longe para sempre da presença e dos efeitos do pecado em uma nova criação. Os milagres de Jesus apontam para a eterna bem-aventurança dos justos na ressurreição. Jesus tem poder sobre a enfermidade e a morte, sabe o que isso significa? Sim, que Ele pode curar uma enfermidade hoje, sim, que Ele pode livrar alguém que está à beira da morte hoje, Ele já fez isto várias vezes. Eu me lembro que esta semana eu fui visitar o irmão Sidenilson, ou a semana passada, e eu vi uma irmã lá que já faz 25 anos, que a última vez que eu me lembro de ter falado com ela, ela estava fazendo iodoterapia, porque tinha um câncer na garganta, e ninguém esperava que ela vivesse tanto tempo, e ela está lá, tratando de doentes. Jesus é aquele que pode curar a enfermidade, mas a nossa esperança em Cristo não deve se limitar às coisas dessa vida. Significa que mesmo que o corpo, mesmo que a enfermidade venha vergastar meu corpo, e um dia eu vou morrer, um dia, quando Jesus vier, Ele vai dar ordem, e os mortos em Cristo ressuscitarão. E esta é a grande verdade. Nenhum daqueles que nele confiou vai permanecer na morte, nenhum. E nós temos que crer nisso. Jesus é o Senhor que triunfa sobre a enfermidade e a morte. Em segundo lugar, nós aprendemos nesse texto que Jesus é um Senhor terno e compassivo. Ele é poderoso, e poderoso o suficiente para suscitar temor e tremor nas pessoas diante de quem Ele está. Mas Ele é eterno e compassivo. E como tal, Jesus não se recusa a atender amorosamente a todos aqueles que se chegam a Ele com genuína fé. Lembra? Ele foi com Jairo. Ele já tinha sido confrontado pelos fariseus. Ele já tinha sido criticado por eles. Mas Ele não se recusa no momento da necessidade. Jesus é um Senhor terno. Ele conhece os seus verdadeiros discípulos. E Ele os distingue no meio da multidão. Nenhum dos seus discípulos é insignificante para Ele. Jesus consola seus verdadeiros discípulos com palavras de acolhimento e esperança. Lembra? Verso 48, Ele olha para essa mulher excluída e diz, filha, perdoados são os teus pecados. Filha, filha, a tua fé te salvou. E é isto que significa, perdoados estão os teus pecados. Ela já tinha sido curada, essa palavra não é de cura, ela já tinha sido curada, é de salvação.
E ele diz para Jairo de maneira terna: não tenha medo, não tenha medo, só creia. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Jesus. Ele nos consola, Ele nos conforta, Ele nos diz: não temas, crê somente. Mesmo que demore, mesmo que tenha que esperar a ressurreição, não temas, crê somente. Em terceiro lugar, nós vemos aqui neste texto, e agora do Senhor para o discípulo, Jesus é o Senhor que triunfa sobre a enfermidade e a morte, é um Senhor terno e compassivo. Nós aprendemos aqui também que o caráter improvável dos discípulos de Jesus aponta para a natureza soberana da graça. Aqui é um pouco mais longo. O caráter improvável dos discípulos de Jesus aponta para a natureza soberana da graça. Porque não esperamos, irmãos, de tais tipos de pessoas, falar em forma de pergunta, por que nós não esperamos que tais tipos de pessoas se aproximem de Jesus? Não era de se esperar que uma mulher com fluxo se aproximasse de Jesus. Não é de se esperar que um líder religioso da classe que se opõe a Jesus se aproxime de Jesus e se prostre diante dele. Porque essa não é a inclinação natural do coração humano caído. Seja pelo orgulho que produz a vergonha de se sentir inadequado, que é o caso da mulher, seja pela soberba que gera o sentimento de superioridade, que seria o caso de Jairo. O homem é inclinado a fugir de Deus desde o Éden. Lembra? Quando ele ouviu a voz do Senhor, ele fugiu. Em ambos os casos, a aproximação só pode ser explicada pelo ensino do próprio Senhor em outro evangelho. Ele disse em João 6,37, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. E no verso 44 de João 6, ele diz, ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Você que veio a Cristo, só veio a Cristo, porque o Pai lhe trouxe, porque o Espírito Santo tocou, porque você foi regenerado, porque o caráter improvável dos discípulos de Jesus evidencia que a graça de Deus é soberana, é Deus quem faz a obra, é Deus quem regenera. Em quarto lugar, nós aprendemos nesse texto que o caráter improvável dos discípulos também aponta para a natureza indiscriminada da graça. Caráter improvável dos discípulos também aponta para a natureza indiscriminada da graça. O que é indiscriminada? Jesus salva todo tipo de pecador. Ele salva a mulher impura, Ele salva a prostituta, Ele salva o ladrão, mas Ele salva também o fariseu. Ele salva também o publicano, Ele salva o líder religioso, o mestre da lei. Por meio de Cristo, Deus salva todo tipo de pecador. Por isso Ele diz, o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. E é por isso que a igreja tem tanta gente estranha. É por isso que a comunidade dos santos tem tanta gente esquisita. E tem um grupo tão eclético. Porque a graça de Deus é indiscriminada. Ele escolheu as coisas fracas do mundo, as loucas e as que não são, para envergonhar as que são. É por isso que você tem na mesma igreja uma mulher com fluxo e um homem que era rigoroso na lei. Porque eles se uniram pela fé em Cristo. Em quinto lugar, nós aprendemos que o caráter contrastante dos discípulos é evidência da natureza sobrenatural da igreja. O caráter contrastante dos discípulos é uma evidência da natureza sobrenatural da igreja. O que eu estou falando contrastante? Vejam, irmãos, observem, aqui estão entrelaçadas. Eu falei lá no início que as histórias são entrelaçadas, lembra? Então aqui estão entrelaçadas as jornadas de fé de uma mulher impura e desconhecida, e de um homem da religião e conhecido pelo nome. Irmãos, aqui nós vemos que a igreja é uma comunidade que abriga gente tão contrária como um ex-ladrão do orçamento, um ex-revolucionário,
como era o caso de Levi e de Simão o Zelote, uma ex-mulher pecadora, uma ex-mulher impura, um ex-legalista religioso. O uso do prefixo ex aqui, meus irmãos, é proposital para enfatizar o arrependimento deles e a mudança de vida que ocorreu neles a partir do encontro com Cristo. Mas convenhamos, mesmo arrependidos, nós trazemos marcas da vida que levamos antes da conversão, que são difíceis de sair. E carregamos traços da nossa cultura e cosmovisão mundana que levam tempo para serem substituídas por uma visão bíblica de mundo. E temos que conviver com o diferente. Por isso a igreja é uma comunidade sobrenatural, irmãos. Porque ela reúne pessoas egressas de tradições e culturas diversas. E essas pessoas estão ali juntas, que têm origens totalmente diversas. A igreja é uma comunidade sobrenatural, porque ela reúne pessoas que só poderiam estar juntas pelo poder do Espírito Santo. Pessoas de classes diversas, egressas de tradições e culturas diversas, porém com algo em comum. Todas, pelo poder da graça irresistível, se arrependeram dos seus pecados, se converteram, estão em processo de transformação, ainda são cheias de mania, coisas para serem tiradas, ainda tem muito do mundo nelas, mas elas estão em processo de transformação, elas têm o Espírito Santo, e elas podem estar juntas pelo poder do Espírito Santo. Alguns mais lentamente que outros. Alguns frutificam a 30 por 1, outros a 60 e a 100 por 1, como diz a parábola do semeador. Alguns deixam o seu nome na história, outros são anônimos, que no entanto o Pai vê em secreto e que o recompensará. Quem sabe, meus irmãos, quem sabe aqui quem evangelizou João Calvino? Quem sabe qual foi a pessoa que pregou o evangelho para Charles Spurgeon? Alguém saberia me dizer quem foi o discipulador de Billy Graham? Sabe o que isso significa? Talvez você nunca seja alguém de destaque na igreja. Eu não estou falando de participar, você tem que participar. Mas talvez você nunca seja de destaque. Mas se você é um genuíno discípulo ou discípula de Jesus, é isto que importa. A igreja é uma comunidade sobrenatural, ela junta gente diferente. E por fim, queridos, nós aprendemos aqui, para terminar, que o caráter improvável dos discípulos, ele confronta o nosso preconceito. O caráter improvável dos discípulos de Jesus confronta o nosso preconceito, o meu preconceito e o seu. Quando nós analisamos a oposição que Jesus faz aos líderes religiosos da sua época, como os fariseus, os saduceus, os mestres da lei, enfim, os líderes da religião instituída, nossa tendência, convenhamos, é olhar os membros desses grupos como pessoas totalmente perdidas, além do alcance do poder redentor de Jesus. E a gente sempre diz assim, aquele é um fariseu, né? Precisamos observar melhor o diversificado grupo dos discípulos de Jesus. Já vimos entre eles traidores da nação, ladrões do orçamento, que enriqueciam com a opressão do seu próprio povo, como é o caso de Levi. Já vimos revolucionários, como eu falei, que defendiam a implantação do reino de Deus pela violência, é o caso de Simão o Zelote. Esse é um tipo de gente que nenhum de nós escolheria. Jairo era de um dos grupos mais rejeitados, pelo menos na nossa geração. Ele pertencia à cúpula religiosa de uma tradição ou de uma instituição infestada de moralistas hipócritas. É comum ouvirmos muitos pregadores, sobretudo os teólogos de Twitter, dizendo que Jesus era duro em seu discurso contra as instituições, contra os religiosos, mas que ele falava manso com o povo em geral. Nós podemos até concordar que os discursos mais duros de Jesus foram contra a classe religiosa, pois, como ele advertirá mais tarde, aquele a quem muito é dado, muito será exigido. Mas a ideia de que suas repreensões são apenas a esse grupo, e a visão deles como um grupo irremediavelmente perdida, é duplamente falsa. Primeiro porque vemos Jesus repreendendo multidões. Acabei de falar, ele falou contra todas as multidões de Cafarnaum. Ai de ti, tu subirás ao céu, tu vai descer ao inferno, Cafarnaum. Ele está falando para todo mundo. Então vemos Jesus repreendendo multidões ao ponto de perder discípulos do meio para o fim do seu ministério. Segundo,
porque ele atendia a convite dos fariseus, comia também com eles, como vimos no caso de Simão, ou os recebia em sua casa, como vemos no caso de Nicodemos em João 3. E aqui, ele atende sem resistência ao clamor de alguém que não estaria no nosso grupo de convidados, um fariseu, e ele o encoraja quando todos o desanimam. Segue-se daí, meus irmãos, que Jesus veio para os marginalizados, sim, mas nós precisamos definir os termos. Não são os marginalizados segundo o nosso conceito, porque cada um tem o marginalizado que lhe convém, não é verdade? Cada um tem o marginalizado que lhe convém. Enquanto para a maioria o estereótipo do marginalizado é o economicamente pobre, o Evangelho descreve pobres e marginalizados num sentido mais abrangente do que aquela que se baseia em parâmetros econômicos e sociais. Embora a condição econômica esteja presente mais do que todas as outras, porque ela é um emblema maior e mais visível da pobreza espiritual invisível. Mas aqui, meus irmãos, está um homem que todos nós colocaríamos à margem, que todos nós colocaríamos de fora da comunidade dos discípulos, um homem da religião institucionalizada, do grupo dos maiores opositores de Jesus. E isto é uma grande lição para nós, preste bem atenção. Isso tem implicações não somente para a natureza da igreja, mas também para a nossa missão. E aqui vem então a aplicação final contra o nosso preconceito. Não devemos escolher aqueles a quem vamos evangelizar, nem pela afinidade ideológica, nem pelos nossos parâmetros de dignidade. A gente gosta de evangelizar aquele que a gente acha que é quase crente, ou que no mínimo é conservador como a gente, né? Mas aquele que tem uma posição mais contrária ao evangelho, a gente tem dificuldade. Irmãos, não devemos nos guiar pela aparência, embora não devamos, como nos advertiu Jesus, dar o que é santo aos cães, nem jogar pérola aos porcos. Nunca devemos identificar os cães e porcos antes de lhes pregar o Evangelho. Irmãos, presta atenção. Há eleitos de Deus entre os atuais inimigos de Cristo. Quem você acha que é o pior grupo dentro do nosso país? Há eleitos entre eles. Há pessoas que vão se converter, porque haverá crentes corajosos que lhes vão pregar o Evangelho. Há eleitos entre os atuais inimigos e perseguidores de Cristo e sua igreja. Não nos esqueçamos, irmãos, que o maior perseguidor da igreja nos primeiros anos foi o seu maior missionário. Você lembra disso? O maior perseguidor da igreja foi o seu maior missionário. Se nós cremos que Jesus é poderoso, nós devemos crer que Ele salva os piores pecadores. E devemos pregar o Evangelho aos nossos algozes e orar por eles. Que Deus aplique a sua palavra ao nosso coração. Vamos orar. Senhor Deus, que palavra confrontadora esta que nós recebemos agora. Ajuda-nos a digeri-la. Ajuda-nos a aceitá-la. E como verdadeiros discípulos a entender que Tu és Senhor sobre todas as coisas. Isto significa que devemos não só amar o Senhor, mas amar a comunidade que o Senhor escolheu como comunidade da aliança. E aqueles que estão aqui, ó Deus, que talvez se percebam, se sintam fora do alcance da Tua graça pela condição espiritual em que estão, que possam correr para Ti, sabendo que Tu não vais rejeitar aqueles que Te procuram. Que essa palavra sirva de consolo, de advertência, de repreensão, de orientação a cada um conforme a sua necessidade e a sua condição espiritual. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Tu és bem-vindo aqui.